aqui agora margens. Então, segundo as normas em vigor, cada tamanho de folha possui determinadas dimensões para suas margens, conforme tabela a seguir. Tá? Então, repare aí o formato. Nós temos aqui formato, dimensão, a espessura da linha da margem, o comprimento da legenda, a margem da esquerda e direita. Tá? Conforme a tabela aqui, ó, vamos ver o formato A0. Então, a sua dimensão 841 por 1139, a espessura da linha aí da margem é 1.4, o comprimento da legenda 175, então da esquerda com a direita, aqui a esquerda 25 e a margem da direita 10. Tá? Isso aqui então é padrão, conforme a norma, tá? Vamos passando aqui. A configuração da folha. As folhas podem ser utilizadas tanto na posição vertical como na horizontal. Os tamanhos das folhas seguem o formato da série A. E o desenho deve ser executado no menor formato possível, desde que não compreenda a sua interpretação. A seguir, são representadas as diversas regiões da folha de desenho de uma posição de cada um dos elementos da mesma. Então, vamos ver aqui, ó, nós temos aqui um formato aí de papel. Repare que um ele está na posição aí horizontal e o outro vertical. Repare que a posição da legenda, né? O traço, ó, conforme aí o seu formato. A posição, tá? Ela horizontal e vertical. Onde é que fica posicionada aquela legenda é padrão, tá? O local onde essa legenda fica inserida. Nós vamos já verificar a parte da legenda. Aqui agora vamos falar um pouco sobre a drobagem do papel. Os projetos feitos em formatos A3, A2, A1 e A0 e tamanhos maiores para serem transportados, preservando sua integridade, conforme a NBR 13.142, desenho técnico drobamento de cópias, que fica a forma de drobar todos os formatos de folhas de desenho para facilitar a fixação em pastas e elas serem dobradas a dimensão do formato A4. Ou seja, o que é isso aí, senhores? Então, até para a gente dobrar o papel ali do desenho, nós temos que ter um padrão, tá? Tem que seguir um padrão direitinho para poder a folha, ao final, ficar em um formato papel A4 para ser arquivado. Legenda. Segundo a NBR 10.582, a legenda de um desenho técnico deve conter as seguintes informações. Vamos ver aqui quais são as informações, ó. Então, a legenda, senhores, primeiro ela tem que ter um título, conforme ela manda aqui, ó, número 1 ali embaixo, ó, título. Número 2, aliás, 2, desculpa, tem que ter um número, tá? O número aqui do desenho. 3, a escala. 5, ali a firma, né? A data do nome do material. E, por último, ali as normas de dimensões. Repare que a legenda ela também tem que seguir um padrão. E o padrão é esse aqui, conforme a NBR. Senhores, caligrafia. A caligrafia é um dos maiores e importantes requisitos do desenho técnico. Caligrafia técnica, né? Que busca sempre uma escrita simples, perfeitamente legível e de fácil desenhável. Então, conforme a NBR 8402, que trata da execução de caracteres para a escrita de um desenho técnico, visa a uniformidade e a legibilidade para evitar prejuízo na clareza do desenho e evitar possibilidade de interpretação errada. Fixou as características de desenho técnico. Adotamos aí uma caligrafia técnica cujas letras e algarismos são inclinados para a direita, formando um ângulo de 75 graus com a linha horizontal conforme o modelo abaixo. Então, repare aí a caligrafia conforme a NBR. Tá? Isso aqui é padrão, tá, senhores? Nós temos que seguir essa caligrafia aí, seu tamanho, formato. Vamos passando aqui adiante. Agora vamos ver o tipo de linhas. As linhas de qualquer desenho devem ser feitas todas a lápis ou manequim, uniformemente negras, densas e nítidas. São necessárias 3 espessuras de linha: a grossa, média e fina. A grossa, de espessura livre, a média, de metade da espessura grossa, e a fina com a metade, é claro, da espessura média.
Então, conforme a NB 8 de 1950, recomenda que quando a linha grossa tiver menos de 0,4 milímetros de espessura, utiliza-se a linha fina com traço da grossa, ou igual à média. Todos os requisitos de desenho de engenharia podem ser obedecidos utilizando-se essas espessuras de linha. A tabela abaixo, que a gente vai já mostrar aqui agora, ela tem vários tipos de linhas aprovados pela BS 308, com suas aplicações, enquanto que a tabela seguinte mostra linhas conforme a NB 08. Então vamos ver aqui formato de linhas. Repara aí, ó, tipos de linhas, descrição e aplicação. Tipos de linha grossa e contínua, né? Ou seja, então a aplicação dela é arestas e contornos visíveis, tá? Dá aquele contorno bem visível ali ao desenho. Já a fina e contínua, a aplicação dela é de cotagem e diretrizes, linha de projeto, né? Rachuras, contorno de peças adjacentes, contorno de seções de evolução. Olha, conforme o quadro, ó, a linhazinha fina, contínua e irregular. Geralmente ela é para limites de vistas espaciais ou seções, quando a linha não for um eixo. Aqui também tem a aplicação de linha fina, traços curtos, né? Ela é arestas e contornos não visíveis. A fina, traço ponto, né? É linha de centro, posição e extremidade de peça de um móvel. Já que a linha traço ponto, ela é grossa nas pontas e mudança de direção na fina, ela é para planos de cortes. Então, senhores, já que no outro quadrinho aqui, ó, ela já é grossa, né? E tem a grossa de linha de corte. Dois modelos aqui, ó. Grossa, média e fina. Nós temos essas tabelas aqui, é o padrão. Vamos ver aqui agora. Ao analisarmos o desenho, notamos que ele apresenta linhas de tipos e espessuras diferentes. O conhecimento dessas linhas é indispensável para a interpretação dos desenhos. Quanto à espessura, as linhas devem ser grossa, médias, finas. A espessura da linha média deve ser metade da linha grossa e a espessura da linha fina é metade da linha média. Vamos ver aqui, ó. Linha para arestas e contornos visíveis. São de espessura grossa e de traço contínuo. Já as linhas para arestas e contornos não visíveis são de espessuras médias e tracejadas. Repare aqui conforme o desenho ao lado. Linha de ruptura, elas são o quê? São de espessuras médias, traço contínuo e sinuoso, e serve para indicar pequenas rupturas e cortes parciais, conforme o desenho a seguir. Para rupturas longas, são espessuras finas, traço contínuo e zigue-zague, conforme a figura abaixo. Para rupturas longas, né? E aqui, linhas de centro, de eixo, né? De simetria, ela serve para marcar ali o centro do desenho, que são de espessura fina, né? E formato traços de ponto. Geralmente elas são ali para traçar, né, a metade de algum tipo de desenho, né? Ter uma noção de centro. Senhores, escala. Escala é um desenho técnico. A escala indica uma relação do tamanho do desenho da peça com o seu tamanho real. A escala permite apresentar no papel peças de qualquer tamanho real. No desenho em escala, as medidas lineares do projeto real ou são mantidas ou então são aumentadas ou reduzidas proporcionalmente. Nas representações em escalas, os formatos dos objetos são reais, né, mantidos. Existem três tipos de escala: natural, de redução e de ampliação. A escala do desenho é representada conforme o modelo abaixo, em que se lê para um caso de escala natural. 2:1, né, no caso de escala de ampliação, ou 2 para um caso de redução. Senhores, existe uma régua, né, chamada escalímetro. Essa régua ela tem 3 lados, né, e ela dá 6 tipos de escala. E essa régua é utilizada justamente para esse fim, né? Ela serve tanto para você transformar um desenho pequeno em um desenho maior, ou um desenho maior em um desenho menor, conforme a sua escala, tá? Então aqui ele fala o desenho e peça. Escala.
1, peça 1. Ampliação escala 2, peça 1. E redução escala de 1 para 2. Tá? Então, vocês vão pegar aqui conforme o padrão. Geralmente, a gente faz aí essa redução, né? Escalas mais utilizadas são de 1 para 2,5, né? De 1 para 5, de 1 para 10, de 1 para 20. E aí, esse escalímetro, ele tem lá algumas marcações, escalas que eles vão determinar esse tipo de escala, né? Vocês podem estar pesquisando na internet como é que é feita a sua utilização. Isso aqui é um cálculozinho, né, para transformação de escala, E igual D, né? Dimensão aqui, gráfico com dimensão real. E aqui um pequeno exercício complementar. Complete os espaços abaixo com o alfabeto de letras técnicas. No final do curso, vou passar aí algumas atividades onde vocês vão estar executando e vão estar entregando ali para o nosso pedagógico, ok? E um deles vai ser esse bem aqui, mas eu vou dar um formato de papel padrão para vocês estar fazendo o desenho. E vou informar no final da aula qual vai ser um desenho que vocês vão ter que realizar para nós e estar entregando para servir como nota. Então, pelo ponto central do papel, traçar uma linha horizontal e uma linha vertical, ó. E aí os senhores vão ter que medir as mesas a partir de um ponto de encontro para todos os lados, um comprimento de 5 centímetros, traçar um quadrado ao longo da linha inferior à metade superior do lado esquerdo. Os senhores também vão marcar com escala de dimensões de 1 centímetro e traçar todas as verticais com o esquadro, conforme o exemplo abaixo, ó. Vou dar um desenhozinho para vocês, padrão. Vocês vão pegar esse desenho e colocar lá em prática. Eu não vou pedir escalas, tá? Mas vamos fazer um desenhozinho padrão aí, bem bacana, tá? Então, senhores, leitura e interpretação de um desenho técnico. Geralmente, um desenho técnico, o que a gente chama de cota ou cotagem. O desenho deve conter cotas necessárias distribuídas nas vistas que melhor caracterizam as partes cotadas, de forma a permitir a execução da peça sem que seja preciso recorrer à medida do desenho, como a peça abaixo. Repare o que são cotas, ó. Cota aqui, ó, é uma linha, né, que ela fica ali do lado externo ali do desenho, onde ele vai dar as medidas do desenho, né? Ó, limite da cota, linha da cota e o valor da cota. E aqui a extensão da cota. Repare que a cota ela fica traçada ali, né, para medir o tamanho do desenho aí na parte externa, ok? Então são chamados de cotas. Então, a linha da cota deve ter a dimensão mínima de 8 milímetros, tá? Espessura da linha dele. Do desenho de 6 milímetros, de outra linha de qualquer cota. A linha de chamada deve exercer no máximo 2 milímetros da linha da cota, ó. Reparem. Olha a cota aí, ó. As cotas de um desenho, como é que elas ficam aí, a referência delas. A linha de centro pode ser utilizada como linha de chamada. Repare que as cotas, né, eles chamam lá conforme a linha de centro. A cotagem é uma série, ela deve ser evitada. A cotagem em série deve ser evitada, tá? Ou seja, como o desenho abaixo. Caso não seja possível, recomenda-se haver uma cota de medida total e desprezar uma das parciais. Exemplo, uma única cota. Seja não houver o lugar para estas setas, serão substituídas por pontos. Tá? Repara que aqui, nessa seta da cota aqui, ele trocou, né, por pontos. Mais uma cota aqui, ó. Aí um vestiário masculino, ele vai fazer as cotas conforme os boxes. A dimensão dos boxes. Então, geralmente, isso aqui, senhores, é que a gente tem que identificar, fazer a leitura. Aqui uma cotagem de diâmetro. Como é que é feita a cotagem do diâmetro, tá? Tem ali um círculo, né? E você vai fazer a cota dele. Vai fazer a cota e verificar a questão da dimensão. Cotagem de raio de cordas. Também é feita a cota, né? Beleza? Geometria descritiva. Projeções ortogonais, né? Identificar de vistas. Vamos lá ver aqui a questão das vistas agora. Senhores, uma peça que estamos observando,
ou mesmo imaginando, ela pode ser desenhada, representada em um plano. Essa representação gráfica se dá o nome de projeção. O plano é denominado plano de projeção e é representada pela peça que recebe, né, nela o nome de projeto. Repare aqui, ó, nós temos aqui uma projeção, tá? Nós temos uma caixinha de fósforo, tá? Ela é feita aí uma projeção em 3D, onde que a gente vê aqui que a gente tem uma vista de frente e logo ao fundo o projeto dela. Reparemos na figura abaixo as projeções verticais ou elevadas das peças. Elas são vistas de frente. Nós podemos obter nela projeções através de observações feitas em posições determinadas. Temos aí o exemplo da caixa de fósforo, né? Esse é um projeto. Para representar a caixa vista de frente, consideramos um plano vertical e vamos representar nela nessa vista. Olha a peça aqui, ó. Voltamos aqui para a caixa de fósforo. Isso aqui já é uma vista. O outro modelo de vista, né? De forma diferente. O observador representa a caixa olhando por cima. Tá? Então, estará em um plano denominado plano horizontal. E a projeção que representa essa vista é vista de cima. Repare que aqui a gente tem uma vista dela frente. Agora aqui a gente tem uma vista cima. Então, a figura abaixo, projeção de vista cima também, ó. Repare que essa mesma peça a gente viu aqui ela de frente. Agora vamos ver ela de cima. Repare que hoje a gente vê sempre essas projeções em 3D. Agora vamos ver a caixa de fósforo novamente, né? Aqui já do seu lado vista esquerdo dele, como é feita aqui a vista dele. Reparamos que uma peça pode ter, pelo que foi esclarecido, até 6 vistas. Entretanto, uma peça que estamos vendo ou imaginando deve ser representada por um número de vistas que nos dê a ideia completa da peça. Um número de vistas essenciais para representá-la, a fim de que a gente possa entender qual o formato, né, de que forma a dimensão da peça. Estas vistas são chamadas de vistas principais. As 3 vistas, né, elevação, planta e vista lateral esquerda de posição, elas são normatizadas, né, pela ABNT e dão as suas projeções. Então, esse processo podemos desenhar qualquer peça. Tá legal? Na vista lateral esquerda, as projeções das peças, abaixo existem linhas tracejadas e elas representam arestas não visíveis. Essas aqui são as arestas, tá? A linha tracejada. Outro modelo aqui. Então, senhores, as projeções desenhadas anteriores apresentam as vistas lateral esquerda, representando que vê olhando a peça pelo lado esquerdo, apesar da projeção estar à direita da elevação. Parem que tem várias peças, né? Vai do ponto de vista que a gente vê ela, a direita, a elevação e a planta, tá? Um desenho, a gente vê ela, conforme o seu desenho ali, ela é em 3D, a gente vê ela em vários tipos de projeções, vários tipos de vistas, né? Repara aqui, complete a mão livre de projeções das peças apresentadas e coloque em cada uma das vistas. Isso aqui é um exercício prático, né, para a gente poder fazer. Vou passar ele aqui adiante aqui. Complete a peça. E mais uma aqui para a gente poder completar. Isso aqui vai ser uma das atividades que a gente vai ter que realizar. Tá legal? Vou passar para os senhores logo depois. Aqui, repare que aqui a gente vai ter que fazer vista frente, superior, lateral esquerda e vista direita. Ou seja, reparem que aqui a gente vai ter que fazer a ligação, né? Olha aí. O que é vista lateral, o que é vista esquerda e o que é vista direita.
perspectiva isométrica. Senhores, ela é representada tridimensionalmente. É uma